Olá, de volta para mais uma aula de religião. Eu inicio a aula com a seguinte pergunta: podemos conhecer Deus? Será que poderemos conhecer Deus? Será que existem possibilidades de conhecermos a Deus? De se aproximar dele, de ser amigo dele? Quais são as provas da existência de Deus? Porque, de um lado, a ciência ela fala que Deus não existe. Por outro lado, a religião ela afirma que Deus existe. Então eu tenho aqui três revelações. A primeira revelação, Deus se revelou através da obra da criação. Na primeira revelação, Deus se revelou através da obra da criação. E onde está a obra da criação? Se olharmos ao nosso redor, veremos diversas espécies de animais, de fauna, de flora, vemos os biomas, uma diversidade de seres vivos, uma diversidade biológica incrível. Se olharmos à noite o céu, veremos as suas estrelas. Se aprofundarmos nosso conhecimento nesse estudo, nós entenderemos melhor a complexidade das estrelas, as galáxias, os planetas. Então, uma imensidão de obras gigantescas. Então, nós vemos que por trás disso tem um ser. Existe um ser responsável por essa criação tão bela, tão incrível, tão admirável, que é a criação de Deus. Para dar mais veracidade a essa afirmação, eu vou ler no livro dos Salmos, Salmos 19, do versículo 1 ao 6. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Então, no primeiro versículo, nós observamos que os céus manifestam a glória de Deus. A natureza, os céus, eles declaram que existe um Deus, que essa criação, ela teve as mãos de alguém. Porque a criação ela não é produto do acaso, ela não existiu por existir. E não é simplesmente produto ou fruto de uma ilusória explosão. Na segunda revelação, Deus se revelou através da sua palavra. Eu quero deixar bem claro que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. A Bíblia, ela vem ultrapassando gerações e mais gerações. É um livro que não perde a validade, é um livro que não perde o seu conteúdo, portanto, ela é digna de toda aceitação. Se nós dermos uma olhada lá no passado, veremos os primeiros materiais dos quais a Bíblia foi escrita. Nas pedras, nas argilas, nos papiros, nos pergaminhos. E hoje podemos ver claramente, provadamente, a Bíblia online. Isso é uma prova que Deus ele existe. Que Deus ele é verdadeiro, o Criador do universo, o Criador da humanidade, dos seres vivos, das vidas em todas as suas complexidades. Ainda fazendo uso do Salmo 19, do versículo 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos
juntamente mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então a Bíblia, ela deixa bem claro que ela é a palavra de Deus, que ela é viva, que ela é verdadeira. Se observarmos muitos livros que surgiram, que foram publicados, hoje muitos deles já não tem mais aquela aceitação que tinha antes. Perde a sua validade, perde o seu conteúdo, muitos nem se interessam mais, mas a Bíblia é um livro eterno, porque a palavra de Deus, ela é eterna e ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela é viva, viva e eficaz. Para reforçar essa afirmação, ela é a verdade. Por meio dela somos levados à fé salvadora. Por meio dela conhecemos a Cristo, por meio dela somos santificados, ensinados, corrigidos e consolados. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Mais uma coisa, muitos livros precisaram de correções. A Bíblia não. A Bíblia, ela não tem sofrido alterações, correções, mas ela permanece viva e viva para sempre. Mais uma prova da existência de Deus e mais um caminho que devemos seguir, devemos trilhar. Porque a Bíblia, ela nos orienta, ela nos leva a Cristo, ela revela a Cristo. Na terceira revelação, Deus se revelou através do seu Filho unigênito. A mais perfeita, mais bela, mais incrível, mais admirável revelação é a do Senhor Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o ponto culminante da revelação de Deus. Sua glória é a glória do unigênito do Pai. Jesus veio para nos mostrar o Pai. Quem o vê, vê o Pai. Jesus é exegese de Deus. Ele e o Pai são um. O evangelista João registra: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então aqui nós temos 3 revelações que deixam bem claro que podemos conhecer a Deus mais e mais. Podemos ser amigo de Deus, podemos ter um contato maior com Ele. E essas revelações deixam bem claro que Deus, Ele existe. Que Deus, Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único da espécie, para morrer em morte de cruz por nós. Desde já eu agradeço a atenção de cada um. Fiquem com Deus e um forte abraço.